Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de poder conversar com você a respeito dos assuntos bíblicos. Seja bem-vindo ao nosso canal EBD Views. Nesse momento nós vamos falar sobre este tema, a Palavra de Deus e a sua importância. Qual é a importância que a Palavra de Deus tem para nós? Qual é a importância que a Palavra de Deus tem para a sua vida? Vamos ver nesse breve relato. E eu gostaria de começar com estes 2 ou 3 versículos. Salmo 119, versículo 105, que é muito conhecido dos irmãos, e tem esse título: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o texto de Oséias 6,3 diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O primeiro texto, Salmo 119, 105, está falando da palavra de Deus como a lâmpada que ilumina o caminho, a trajetória da nossa vida, e nós precisamos disto, visto que depois que o homem pecou, se afastou de Deus e, portanto, veio o embrutecimento espiritual, a escuridão espiritual, e cada vez mais o homem se afasta de Deus e não conhece, não entende as coisas de Deus. Mas através da Bíblia, da palavra de Deus, que é luz, então ela vai iluminando o caminho, a nossa mente, a nossa trajetória, a nossa caminhada, para a gente entender melhor o Senhor. Essa caminhada ela é também progressiva, por isso que o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu preciso continuar, eu preciso progredir na minha caminhada. Um outro texto que vai dar mais luz para o que nós queremos dizer é esse texto que eu gosto muito, que está em Provérbios 4:18, o qual diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, no início da nossa caminhada, como eu falei aqui, que nós precisamos de luz, de iluminação espiritual para a gente entender e conhecer melhor o Senhor, prosseguir nessa caminhada. Essa caminhada ela é contínua, ela é progressiva, e no início dela nós não temos muita luz, não temos muito entendimento acerca das coisas de Deus, mas à medida que o tempo vai passando, essa luz vai entrando, assim como a luz da aurora, né? A luz da aurora é uma luz fraca, opaca, mas à medida que o tempo vai passando, até ser dia perfeito, que a gente pode dizer que é o meio-dia, o sol está brilhando ali em todo o seu resplendor, e aí é que nós entendemos que é de fato quando nós vamos conhecer melhor o Senhor, porque ainda há muitas trevas, ainda há muita escuridão, mas à medida que a gente vai prosseguindo, esta luz vai entrando na nossa mente e nós vamos passando a conhecer melhor o Senhor. Então, a importância da palavra de Deus é muito interessante nesse processo. Meus amigos, o que é que existia no início? No início de todas as coisas. O que existia no início ou que deu início a tudo, foi a palavra de Deus. É isso que nós mostramos nesse slide. A palavra no princípio, ou seja, para criar todas as coisas, Deus dá uma ordem de comando: haja. E quando ele fala, acontece. Isso é que é importante, maravilhoso na palavra do nosso Deus. Porque o que ele fala acontece, diferente de nós. A nossa palavra não tem vida, ela não tem poder no sentido criador das coisas. Mas quando Deus disse haja, quando Deus ordenou que houvesse luz, quando Deus ordenou que houvesse todas as coisas, elas vieram à existência. É o que nos informa o escritor de Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, cada pessoa que
trabalha em um processo criativo sabe que você precisa de uma ferramenta para criar as coisas. Um pedreiro, ele precisa da sua pá, da sua enxada, da sua colher. A mesma coisa um carpinteiro, a mesma coisa um pintor, precisa do seu pincel, da sua tinta, precisa da sua ferramenta para criar alguma coisa. O nosso Deus, ele criou tudo somente com a sua palavra, para você ver a importância da palavra de Deus e como nós devemos dar essa importância cada vez mais a ela. Nesse slide aqui nós temos a questão do Éden. Como era a palavra de Deus no Éden? Existia alguma coisa escrita? Existia algum livro? Existia a Bíblia? Não existia, mas existia pelo menos 5 leis, nós elencamos aqui 5 leis, pelas quais o homem deveria viver. Por exemplo, Deus disse para Adão e Eva: frutificai, multiplicai, sujeitai, comei de todas as árvores. Ou seja, são 4 mandamentos para eles fazerem, para eles cumprirem, e um mandamento que é, digamos assim, negativo, para eles não fazerem. Então, todas as outras coisas, o frutificar, multiplicar, o sujeitar e comer, era para eles fazerem. Mas eles não deveriam comer da árvore da vida e do conhecimento. Então aí você entende que a palavra de Deus estava em voga ali naquele momento e o homem deveria obedecer a isto, mas ele escolheu desobedecer e causou toda uma mudança, toda uma questão estrutural, espiritual, natural, tudo foi mudado a partir desse desobedecimento do homem em relação à palavra de Deus, ok? Para você ver a importância da palavra de Deus. Agora, uma pergunta que é interessante: como foi que tudo isso chegou a nós? Como foi que nós passamos a saber, a conhecer a respeito da criação? Como nós conhecemos a respeito de Adão e Eva, né? É interessante isso. É claro que tudo isso passa pela palavra de Deus. E aí também nós devemos estudar um pouco, eu não vou me deter muito aqui, porque nossa palavra aqui é mais para nós refletirmos, não é tanto teológica, mas é para nós refletirmos. Então, quando nós falamos sobre isso, é claro que vem à nossa mente a formação do cânon, né? O cânon, vocês sabem disso, vamos só lembrar, se refere a uma peça que era usada pelos pedreiros, pelos carpinteiros da antiguidade. Essa daqui é uma réplica de um modelo egípcio. É como se fosse uma espécie de uma régua. Então o cânon passou a ser também um padrão, uma medida, ok? Quando se refere ao cânon bíblico, está falando dos livros que foram canonizados, dos livros que passaram por esta métrica, por esta régua, digamos assim, para que eles pudessem ser aprovados como livros inspirados por Deus. Isso é muito importante, tá? Sendo que o ensinamento bíblico naquela época, ele passava pela oralidade, porque era tudo transmitido de forma oral, né? Dentro da tradição. Claro que alguns estudiosos dizem que existia alguma coisa textual, alguns pequenos fragmentos, né? Principalmente nessas placas, através do sinete das inscrições, principalmente. Aí a gente tem aqui a questão da escrita sumeriana, né? Onde alguns relatos até eles corroboram com o relato bíblico. Tanto é que isto é tomado pela crítica, né? Pela alta crítica, como, como se o povo judeu estivesse copiando essas coisas que aconteciam nas outras culturas, né? Como, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, onde Gilgamesh é tido lá como um herói, né? E ele cita nesse livro dele algo
que é muito similar ao dilúvio bíblico. Mas nós entendemos que na realidade ele só está corroborando, né? Isso só mostra que outras culturas também registraram o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Então mostra que é real, que aconteceu de fato, tá bom, irmãos? Então, na era patriarcal, né, nós temos essa questão da oralidade, porque você sabe disso, não existe nenhum escrito de Abraão, digamos assim, não é? Não tem nada dentro do cânon, tá? Um escrito de Abraão. Essa cronologia aqui, ela foi retirada do livro A Bíblia através do século, do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, tá? Então ele apresenta uma cronologia bíblica em 3 pontos para a gente simplificar e remir o tempo. Então ele fala de uma época pré-abraâmica, que vai de Adão ao dilúvio, e que vai do dilúvio a Abraão, tá? O pai da fé. Ele fala de uma época israelita, que trata da chamada de Abraão ao advento de Cristo. Claro que quando está falando da chamada de Abraão, está falando da formação do Estado de Israel, né? Da criação do Estado de Israel, já que Deus disse que de Abraão faria uma grande nação, e nós entendemos que o objetivo principal é para que através desta nação viesse o Cristo, o Salvador da humanidade, ok? E a terceira época, dentro da cronologia, nós estamos falando então da época do cristianismo, que fala do advento de Cristo, né? Do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo nesta terra, até a morte do último apóstolo, que é exatamente João, sendo o último apóstolo a morrer com praticamente 100 anos de idade, para cumprir uma coisa que Jesus tinha dito, uma profecia que Jesus tinha dito, quando disse para os discípulos que João ficaria vivo, né? Até o texto lá do final do Evangelho de João, a esse debate que eles diziam que João possivelmente não morreria, mas na realidade Jesus disse: eu quero que ele fique vivo até que eu venha, porque está relacionado com a vinda de Cristo para João no Apocalipse, o que aconteceu na ilha de Patmos, quando Jesus se apresentou a ele e revelou todas as coisas que deu esse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Ok, irmãos? Vamos lá para nós remirmos o tempo. Então, como era o ensino bíblico na era mosaica, no tempo de Moisés? Como nós falamos, ainda impera a questão da oralidade, porque eles vão recebendo da tradição, né, contando uns para os outros, e também na questão da escrita. É importante que todo o que Moisés escreve, o Pentateuco, e eu estou falando aqui bem resumido, mas é só para vocês entenderem que todo esse contexto histórico, tudo que Moisés escreve está dentro de um contexto histórico. Ele está escrevendo para uma nação que veio de uma outra nação, que no caso é o Egito com todos os seus deuses, com todos os seus costumes, com todas as suas crenças, e tudo que Moisés escreve está relacionado ao que acontecia lá, mas ele é como se ele estivesse fazendo uma apologia do Deus verdadeiro, e tudo começa aí. Por quê? Porque os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, naqueles deuses que criaram todas as coisas, inclusive criaram a criação, né? Eles fizeram o mundo, fizeram o universo e tudo. E dentro desse contexto aí você tem um Deus para cada finalidade, o Deus das colheitas, o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus dos rios. E Moisés vem mostrando com isso que existe só um Deus. Ou seja, Moisés está dizendo que esse único Deus, ele foi o criador de todas as coisas. Foi ele quem criou, foi ele quem fez todas as coisas, né? Então é interessante porque, na verdade, Moisés está fazendo uma defesa
do Deus verdadeiro, já que a nação de Israel, eles não tinham esse ensinamento bíblico. O que eles tinham era essa mistura dessa crença desses deuses. A prova disso é que quando Moisés está lá no monte, que ele volta, o povo está totalmente mergulhado na idolatria. Por quê? Porque trouxeram isso lá do Egito, tá? Então, meus amados, o que Moisés nos apresenta é mais ou menos essa cronologia desses personagens chaves, que você tem aí Adão, aí você tem a descendência de Adão, Sete, Enos, que eram pessoas que eram fiéis ao Senhor. Você tem Enoque, né? Tanto é que a Bíblia mostra que Enoque foi o homem que foi elevado às alturas, né? Você tem Noé também, um personagem muito importante, aquele personagem que, de certa forma, repovoa a terra, não é? Porque Deus destruiu tudo e o que ele faz é isso mesmo, repovoar toda a terra, assim como Adão fez lá no início, tá? De Noé nós temos Abraão, que é quando Deus faz a promessa de Abraão para fazer dele uma grande nação, e aí você começa aquela era patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó você tem as tribos, e das tribos você tem ali Moisés, já no Egito, quando Deus levanta ele para ser o grande libertador. Tudo isso nesses 5 livros, né, no Pentateuco, escrito por Moisés, mas nós devemos dar um crédito muito importante que a maioria dos escritores dão, inclusive o já citado pastor Antônio Gilberto, ele fala muito de Esdras. Esdras foi aquele personagem, ele era um escriba, ele era um obreiro aplicado, a própria Bíblia diz a respeito dele, ele era alguém que era muito capacitado, e é atribuído a ele essa responsabilidade de fechar o cânon da Bíblia, de organizar os livros, uma coisa que Moisés não pôde fazer, né? Inclusive tem partes do Pentateuco que, é claro, Moisés não escreveu, né? Outros escreveram para ele, mas o Esdras foi esse personagem muito importante na formação da palavra de Deus como nós conhecemos hoje, principalmente o Antigo Testamento, tá bom, irmãos? Então isso aqui é apenas um resumo para nós entendermos. Claro que nós temos aqui uma imagem da lei escrita em pedras, porque naquela época, né, o próprio Código de Hammurabi mostra isso. Eu mostrei aqui também para vocês essa pedra aqui, né, onde eles escreviam dessa forma, né, chamada escrita cuneiforme. Mas também não era só escrita cuneiforme, não era só escrita em pedras, em tábuas de argila, mas você tem também os manuscritos escritos que eram feitos de papiro, né, chamado papiro, e o pergaminho. Papiro, uma folha, onde eles faziam papel, e também o pergaminho, que era couro de animais, cabra, etc. e tal. Então era assim que eles faziam, um trabalho bem artesanal, muito diferente do que nós temos hoje, não é isso? Nós temos hoje celulares, a Bíblia de diversas formas, então é só para a gente entender como é a importância da palavra de Deus. Meus irmãos, Moisés, ele escreveu, como falamos, o Pentateuco, Deuteronômio sendo o último, conhecido como a segunda lei, né? Na verdade é um reforço à lei. Nós temos um texto muito interessante no capítulo 6, quando Deus fala sobre essa questão do ensino, né? E aí você tem o Shema, Shema é uma expressão hebraica que quer dizer ouve, ó Israel. Não é só um ouvir no sentido de exercer a sua audição, mas é um ouvir no sentido de absorver a palavra. Então você tem esse texto que eu quero ler com vocês, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Olha onde deve estar a palavra. Desde lá de Moisés já é dito isso, porque eu posso ter a palavra
como um pergaminho, como um papiro, numa tábua. Eu posso ter a palavra num papel, eu posso ter a palavra no celular, mas com certeza o melhor lugar para ela está no coração. Então Deus diz, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E você deve ensinar a teus filhos, né? Será que fazemos isso? Ensinamos a palavra aos nossos filhos? E delas você vai falar. Agora, olha só, aqui está falando do local e de como esse ensinamento deveria acontecer, né? Você vai falar sentado na casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, em todos os momentos você vai impregnar a palavra. Eu coloquei essa expressão impregnar para dizer que ela tinha que ser falada em todos os momentos para os filhos. Mas não é só isso, diz aqui que você vai atar, você vai amarrar por sinal na tua mão, que é o que está mostrando nessa ilustração aqui, olha, a palavra amarrada, e eu vou explicar isso daqui a pouco. Então ela vai estar amarrada na mão e te serão por frontais entre os olhos, tá? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, que é os chamados tefilins. Então, meus amados, além dele ensinar, o que é que está escrito? Você vai colocar entre os teus olhos, né? Você vai colocar na testa. Então, na verdade, esses tefilins é como se fossem umas caixinhas, onde dentro dessas caixas havia porções da palavra, tá? Porções da lei. E o que é que Deus disse? Você vai colocar na testa deles. Até hoje os judeus fazem isso. Não só na testa, mas você vai atar, você vai amarrar ao seu braço, tá? Ao seu braço. Então você vê que a caixinha ela está aqui, ó, no braço, amarrada aqui no braço e também na testa. Isso está falando da mente e do coração. Quando está falando que a palavra tem que ficar aqui, é porque ela deveria ficar na mente, um exercício mental, um exercício intelectual. Mas ela deveria também estar no coração. Você vê que aqui é o lugar que mais se aproxima no coração, o lado esquerdo do peito, né? Podemos dizer assim. É interessante que é o lado esquerdo, porque o lado direito está falando da destra de Deus, então está falando do Deus Todo-Poderoso, mas o lado esquerdo está falando da fraqueza do homem. Então a palavra tem que ficar na parte fraca do homem, que é justamente para fortalecê-lo. Isso é muito interessante. Então isso é só para mostrar o quanto eles valorizavam o ensino bíblico, ok? Eu estou passando rápido aqui por causa do tempo. O ensino bíblico também ele teve grande relevância no tempo da teocracia, do governo de Deus e do profetismo, né? Monarquia, teocracia, profetismo. Porque aí então já se estabeleceram em Canaã, e aí você tem aí os reis, você tem aí a instituição dos profetas, começando com eles, com Samuel, e aí depois vieram os demais profetas, Elias, Eliseu. Eliseu, por exemplo, que construiu uma escola de profetas, né? Um seminário, né? Um prédio ali, digamos assim, para o estudo da palavra de Deus. Depois, quando eles foram levados cativo também, no cativeiro, no exílio babilônico, houve o estabelecimento das sinagogas, onde tivemos aí o ensinamento bíblico sendo ministrado lá, tá bom? Então esse é só um resumo, mas nós vamos falar, eu destaquei aqui pelo menos 2 reis que são importantes, que tiveram um papel importante na questão do ensino bíblico, porque nós estamos falando aqui da importância da Bíblia, da importância do ensino bíblico, tá? Então nós temos Josafá, o rei de Judá. Ele fez uma reforma judiciária, nomeou juízes, onde a justiça ficou mais acessível e disse que ele era um bom administrador. Uma coisa importante que a gente tem que dizer aqui, e nós vamos mostrar isso logo a seguir, é que os demais reis, a maioria deles foram idólatras. Eles fizeram o que o próprio povo fez. Na verdade, eles fizeram o que Moisés tinha dito que eles fariam quando entrassem em Canaã. Moisés tem um texto que eu acho assim, impressionante, que deve servir para nós. Olha,
vocês vão conquistar, vocês vão entrar, mas vocês vão se perverter perante as outras nações, vocês vão adorar os outros deuses, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, vez por outra aparecia um rei bom que adorava a Deus, porque a maioria dos reis eram idólatras, né? E é interessante que quando eles abandonavam a palavra de Deus, todo tipo de coisas ruins aconteciam no meio do povo, especialmente porque a lei ficava frouxa. A lei não era colocada em evidência, então havia violência, havia muitas coisas ruins acontecendo no meio social do povo, né? Injustiças sociais. Então ele estabeleceu juízes na terra. Mas ele também fez as reformas religiosas, que foi aquilo que eu falei para os irmãos, né? Então, Israel se meteu com um sincretismo religioso terrível, com todos aqueles deuses, Baal, Baalim, Astarote, Astarte. Então, todos aqueles deuses ali, o povo ia após aqueles deuses. Moloque, inclusive, né? Quando eles queimaram seus filhos a Moloque. Mas o Josafá ele fez uma coisa interessante que foi o fim dessa adoração pagã. E ele colocou o ensino da lei. Olha a importância, né, da lei, da Bíblia, da palavra de Deus, para combater as heresias. Ele fez aquilo que eu chamo de uma espécie de EBD itinerante. Segundo a Crônica 17:9 fala sobre isso. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram todas as cidades de Judá ensinando entre o povo, ou seja, era uma EBD itinerante porque eles levavam o ensinamento até o povo, não é isso? Será que nós estamos fazendo isso também, meus irmãos? Aquele irmão que está doente, aquele irmão que está enfermo, aquele irmão que não pode ir à igreja, será que nós estamos levando a palavra de Deus até essas pessoas? Vamos pensar nisso um pouco? Qual foi o resultado do desse ensinamento, dessa reforma religiosa através do ensino bíblico, esse verdadeiro avivamento que fez Josafá? Foi o abandono da idolatria, porque o povo abandonou, o povo entendeu que Deus era o verdadeiro Deus, né? Houve, por causa disso, temor entre as nações começaram a entender que Deus estava com a nação de Israel. E isso são textos bíblicos que mostram que as nações ficaram temerosas em relação a Israel. E não só isso, né? Além de tudo, eles vieram trazer presentes para a nação de Israel. Muito interessante isso, tá? Outro rei que fez algo muito importante foi o rei Josias. Vocês sabem, o rei Josias foi uma criança, né? Começou a reinar aos 8 anos de idade. Apesar de ser muito jovem, ele não fez o que muitos dos seus antecessores fizeram, né? De ser reis idólatras, de ser reis desobedientes à palavra de Deus, né? Ele reina durante 31 anos, mas também ele herda uma nação misturada com todo aquele sincretismo que eu falei para os irmãos. Então você tem Baal, Milcom, Moloque, Astarote, Astarte, a astrologia que eles também prestavam cultos, não é isso, irmão? Então eles fizeram, o Josias ele fez um esforço muito grande para trazer essa purificação no reino de Judá. E aqui esse texto de 2 Crônicas 34:3 diz: no 8º ano do seu reinado, ele sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi. Ou seja, ele fez algo muito interessante. Ele buscou a Deus. Ele fez uma busca ao Senhor. Havia uma sede nesse rei de conhecer ao Senhor. E não só isso, mas purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, porque eles faziam aquelas adorações pagãs, regadas a orgias, a prostituição, a todo tipo de coisas erradas, né? Você veja que isso estava em voga lá, e aqui também nos tempos de hoje há coisas semelhantes a isto, tá? Então ele fez essa purificação de toda essa idolatria. Mas, meus amados, o rei Josias, ele fez uma coisa muito importante. No tempo dele, ele mandou que se fizesse uma espécie de faxina na chamada Casa do Tesouro, lá do Templo de Jerusalém.
Então ele manda Ilquias, o sacerdote, fazer essa faxina. Quando eles estão lá fazendo essa faxina, recolhendo a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, esse sacerdote chamado Ilquias, ele encontra o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Então preste atenção, não havia a impressão gráfica como nós entendemos hoje, porque isso só vai acontecer milhares de anos depois, lá com Gutenberg, né? O alemão. Mas na época, se eles quisessem cópias da Bíblia, tinha que ter o escriba para fazer a cópia. Então não tinha muitas cópias. O que ele acha ali é o livro da lei do Senhor, que alguns estudiosos dizem que provavelmente se trata de Deuteronômio, tá? Então ele acha o livro da lei do Senhor. E aí eu trago aqui esse slide para a gente refletir sobre isso. A descoberta ou a redescoberta da palavra. Porque se o livro da lei do Senhor estava lá, então muito provavelmente ele não estava sendo usado, certo? Ele estava meio que abandonado ali. Mais ou menos como essa ideia que nós colocamos aqui de uma Bíblia abandonada, toda mofada, toda cheia de teia de aranha, toda cheia de poeira, certo? E aí eu trouxe isso para que a gente reflita um pouco, tá bom, irmãos? Como ou se a Bíblia, se a palavra de Deus é importante para nós. A Bíblia, para muitas pessoas, pode estar perdida. O que é importante nós entendermos isso? Que sem essa faxina da casa interior, que somos nós, já que nós somos templo do Espírito, né? Nós somos o templo do Espírito, conforme diz a palavra de Deus, não há verdadeiro avivamento. Não há avivamento se a coisa não começar de dentro de nós. Se essa faxina interior, se essa introspecção que eu preciso fazer da minha própria vida, se não houver isso, especialmente se não há aplicação da palavra de Deus, se há desprezo à palavra de Deus, se ela está empoeirada, então não há avivamento, irmão, tá? Mas o que é que precisa ser feito? Precisamos achar a palavra, precisamos tirar ela da gaveta, ou seja, precisamos ler, compreender e aplicar a palavra em nós, absorver a palavra em nós. Foi o que Jesus disse para aquela multidão que o seguia: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, ou seja, tinha que haver essa absorção da palavra de Deus, do evangelho de Deus dentro de nós, tá? Então trouxemos aqui uma estatística que mostra que 19% dos cristãos leem a Bíblia somente, né? 19% dos cristãos leem a Bíblia regularmente, e uma pesquisa que foi feita em relação à liderança e chegou-se à conclusão que apenas 51% dos líderes leram a Bíblia toda. Já pensou? Aquele pastor que se propõe a pastorear as ovelhas, mas não leu a Bíblia toda, não é? Que triste. Principalmente se hoje você tem facilidade de ler em relação ao passado, porque eu falei para os irmãos, eu trabalho na área gráfica, então eu sei como é que é essa questão, né? Eu sei como na época era complicado, por isso que Esdras ele era o escriba, né? E aí se entende que toda vez para você fazer um livro desse, você tinha que desenhar, você tinha que ter uma boa caligrafia, porque não havia a prensa gráfica, não é? Não havia Gutenberg, não havia a invenção da prensa gráfica. Mas hoje a gente tem essa facilidade, né? Hoje você tem a Bíblia no celular, conforme eu falei, mas ainda assim, ainda com toda essa facilidade, ainda há pessoas que não têm essa regularidade de ler a palavra de Deus. Isso é muito triste, tá bom, irmão? Então quero que você pense nessa imagem dessa Bíblia empoeirada, porque para muitas pessoas a Bíblia está assim empoeirada.
Qual foi a reação de Josias quando Ilquias levou para ele o livro da lei do Senhor? Então a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Isso é um sinal de contrição, de arrependimento, né? Ele rasga as vestes, ele se humilha. Ele se humilha, ele faz uma leitura pública, não é isso, irmãos? E uma coisa que me chama a atenção aqui, certamente ele tinha conhecimento, ou ele leu sobre essa parte de Deuteronômio, principalmente Deuteronômio 28, que fala das bênçãos e maldições. Ou seja, está falando que a bênção de Deus ela é condicional. Se eu obedecer à palavra do Senhor, as bênçãos me alcançarão. Se eu desobedecer à palavra do Senhor, as maldições também me alcançarão. O que é que o Josias imagina naquela hora? É que eles estavam sob julgamento. Isso é impressionante, porque nós temos que ter esse mesmo entendimento nos dias de hoje. Precisamos entender que o mundo será julgado, que Deus vem para julgar a terra. Jesus não vem mais como ele veio no início, ele vem agora para julgar. Então tem um julgamento vindo, e a Bíblia diz, Pedro